Olá, mais uma edição do nosso Assi Suzano Cast, o maior podcast empresarial da cidade de Suzano e chegando em vários lugares do Brasil, né? É isso aí. Estamos aqui hoje, eu, Rodrigo, Priscila, Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos. estamos aqui com uma convidada muito especial, né? Empresária, empreendedora da cidade, faz parte do time da Assi, Da ACE do SEMEC. da Assi do Semec. Eu vou apresentá-la para Apresenta vocês. ela aí, Pri, por favor. Ela é libriana, nutricionista, pós-graduada em gestão de qualidade de alimentos e em empreendedorismo também. Além de MBA em gestão empresarial pela FGV. Empreteca desde 2010, é especialista em pão de queijo, CEO da Mistura Boa, onde ela ama desenvolver novos produtos e recentemente passou pelo processo para se tornar uma franquia. Está como diretora de empreendedorismo na ACE Suzano e como diretora de planejamento no SEMEC Suzano. É mãe de 3, ama a natureza, adora viajar, assistir séries e comer pipoca. Tem o propósito de ajudar outras mulheres a conquistar sua liberdade e empreender da melhor forma. E com o serviço de consultoria já atendeu clientes no exterior, inclusive, que querem alavancar sua linha de pão de queijo e demais salgados. Com vocês, Samira Chaad. Seja muito bem-vinda. Ô, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rodrigo, por esse convite, por essa Bem-vinda. oportunidade de poder falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto bastante. Obrigada. Hoje você está muito ligado ao empreendedorismo, como a gente já falou aqui, né? Tanto pelas pautas da ACE, que é diretora de empreendedorismo, quanto o SEMEC também, que trabalha muito esse lado do empreendedorismo feminino. Mas conta pra gente, para muita gente pode não saber da sua história, você não vem da raiz do empreendedorismo, você já foi CLT, já trabalhou para outras empresas. Conta um pouquinho da sua transição pra gente do CLT para o empreendedorismo, como é que foi a história da Mistura Boa. Na realidade, assim, na minha família, meus irmãos, assim, todos são CLTs, né? Eu sou a única que resolvi empreender. Eu já trabalhei também como CLT, sou formada em nutrição, como você falou, já trabalhei em restaurantes, em UANs, e já cliniquei também, mas aquele bichinho do empreendedorismo já veio também há algum tempo, porque eu me casei muito cedo. E eu me casei com um empreendedor, né, que tinha um negócio próprio. Então, sempre acompanhando ali na trajetória, no comando dos negócios. E eu comecei a aprender a ter esse olhar, né, do dono do negócio. Então, mesmo quando eu fui trabalhar como CLT em outras empresas, eu sempre fui com o olhar de dono, sabe? Sempre tive aquela coisa assim de fazer como se o negócio fosse meu. E muitas pessoas nisso, nessa empresa eu trabalhava atendendo outras empresas no ramo de pão de queijo, né, dando consultoria, fazendo uma venda técnica. E muita gente perguntava, Samira, por que que você não tem o seu negócio próprio, né? Já que eu já fazia isso de ajudar as pessoas a crescer com o seu negócio. Mas aí me faltava uma coisinha que gera bastante, né? Que era o dinheiro, o capital, né? Coragem tinha, A faltava coragem dinheiro. tinha, o conhecimento tinha, mas eu não tinha um capital ali para começar. Uhum. E às vezes a gente estar numa zona de conforto, né, entre aspas, que ter um negócio, Um salário um fixo. salário fixo, né, ter uma empresa grande, uma empresa ali atrás de você te dando um suporte, às vezes, lógico, balança mesmo. Será que eu vou, não É o vou? risco de se empreender, de ser empresário, né? Exatamente. Isso mostra também que empreender geralmente não é você ser dono da empresa, né? Você já empreende desde a sua época de colaboradora de outra empresa, né? Eu acho que é Sim. aquele colaborador que se destaca, que faz sempre além do esperado, né? Eu acho que quando a gente tem essa veia do empreendedorismo, tem muito aquilo assim de, mas eu vou ir mais, né? Não é para isso que eu sou pago, mas eu quero mostrar, isso aqui funciona, eu quero. Essa dedicação ressalta, mesmo trabalhando para outra pessoa, né? Exatamente. Eu acho que tudo, independente daquilo que você faz, né? Mas quando você sempre entrega um pouco a mais do esperado, é aquilo, como já é um merchan aí, o trabalho devolve, né? Sim. Mas tudo que você mostra e que você faz além do esperado, as coisas vêm o reconhecimento, né? E não é só pela questão do reconhecimento, mas é você ver as coisas acontecerem. Né? E empreender é isso. Acho que a maior satisfação de quem é empreendedor é ver a sua ideia acontecer,
as coisas girando, fazendo negócio, outras pessoas se destacando nisso também. Acho que é a satisfação de quem empreende, porque se a gente for esperar só o resultado financeiro, aí demora um pouco mais, né? Mas quando você vê o seu negócio sendo multiplicado, o seu negócio crescendo, isso, a satisfação É enorme. é enorme. E há quanto tempo já que você tomou essa coragem de sair do mercado de trabalho e empreender, ter sua empresa sozinha, vamos dizer assim? Então, a Mistura Boa, ela já tem 12 anos e começou assim num almoço de família, onde eu estava passando minhas férias na casa da minha irmã. E lá eu levei, ela mora nos Estados Unidos, e lá eu levei, estava fazendo pão de queijo para eles, aquela coisa. E veio essa pergunta, Samira, por que você não faz não monta a sua empresa? E eu já tive empresa com o meu ex-marido e tal, mas faltava a verba, então o Capital. capital. Só E esse aí detalhe só. e aí Detalhe, detalhe. eu tive a sorte de ter esse anjo investidor, né, que foi a minha irmã, que é minha sócia. Só que ela entrou com o capital, a gente fez esse negócio dela, entrou com o capital, eu entrei com o trabalho, e assim a gente tem aí a empresa há 12 anos crescendo. Acho que a gente já passou aquela fase, né, daquela crise dos Maturação. 7, né, porque hoje em dia as empresas que duram até 10 anos ainda são poucas, né? Depois que passa os 10 anos, a gente já aprendeu um pouco mais. Não que não tenha crise, né? A gente sempre está ali aprendendo, se renovando na realidade. Sim. Mas a gente já está um pouco mais segura, com o pé mais no chão ali. E- Hoje mais de 50% das empresas fecham com 1 a 2 anos, e após 5 anos, praticamente 80% dos CNPJs acabam por falta de preparo, às vezes por falta de uma análise antes de começar o negócio. Você fez alguma pesquisa, algum, alguma... Formatou, assim, né? Sim, sim, Que nem o Sebrae uma pesquisa ensina. de Plano mercado, de ver seu plano de negócio, tudo aquela coisa, negócios, né, exato. que a gente tem que fazer para iniciar. Foi feito dessa forma ou foi do coração mesmo? Foi bem do coração mesmo. Aquela Dani, Roseli, não nos ouçam nesse Mas, momento. ó, eu vou te dizer Pulei a uma parte coisa. do plano de negócio. Então, mas você sabe que apesar de o início ter sido assim, eu fui uma aluna muito assídua do Sebrae, sabe? Eu fiz vários cursos, inclusive o Empretec, mas eu já fiz vários cursos do Sebrae que me ajudou bastante, mas foi assim, no decorrer do negócio, eu acho que o empresário, né, ele acaba procurando, ele vai vendo as dificuldades que vai tendo, que nem formação, nutrição, mas começou a chegar uma fase da área da administração que na minha formação não tinha tanto conhecimento, principalmente na área financeira, né? Fluxo de caixa, DRE, e não sei o quê, não sei o quê. E já Formação vem de marketing, preço. formação de preços. Então, eu comecei a ter dificuldades. A empresa chegou numa hora que eu precisei buscar uma especialização. Aí eu fui estudar mais, fui fazer gestão empresarial, já tinha feito alguns cursos do Sebrae. E até hoje a gente tem que buscar conhecimento. Não tem Sim. como dizer, que nem agora participei há pouco tempo de um congresso na área de higiene de alimentos, que como a gente trabalha com alimentação e indústria de alimentação, essa parte também parece que não, mas é super importante você saber quais os produtos utilizar, qual o processo você utilizar, porque Sim. você não está mais fazendo aquele produto a 1 quilo e eu vou vender ali para a Priscila. Você está fazendo uma quantidade onde você às vezes nem sabe para onde vai o produto, mas você tem que ter a responsabilidade de assegurar que aquele produto vai chegar com segurança e qualidade. Tem uma é, consistência na produção, né? O primeiro tem que ser igual ao último, que vai para um Exatamente, estado igual ao outro. exatamente, é. E para isso tudo tem um processo anterior, né? Para poder validar tudo isso. Hoje ainda a gente tem aquela questão de saúde, você tem que informar todos os componentes, glúten, não tem glúten. É, A gente tem uma, rotulagem a ser seguida. Aquela rotulagem chata que a gente lê nas coisas assim, açúcar, alto índice de açúcar adicionado, chega também na sua linha? Sim, Tem que sim, pôr. tem que pôr. É Às vezes triste, né? A colocar gente olhar aquela aquilo. lupinha ali, alto teor de sódio. Fala, pra eu não leio nada, eu quê? só vejo o valor calórico. É, Não, mas parece que não, mas aquela informação ali nos
nos atenta, né? Nos desperta. Essa nova formato de embalagem, ela nos desperta a falar, caramba, um chocolate, alto índice de açúcar adicionado. Você fala, tá, é ciente, né? Vamos comer, fazer o quê? É a vida, né? Eu É como necessário. nutricionista, né, eu falo, eu tenho que validar e saber que isso realmente é importante, mas a gente sabe também que não é que você Vai deixar de... desconhece Não. que aquele produto não é alto em sódio, não é alto em gordura, não tem, não é. Mas a gente tem que às vezes ser lembrado ali, né? Principalmente por questão de saúde, se é um hipertenso, se é um diabético, porque às vezes falar, nem sabia, dá aquele perdido, né? Sim. Esse formato da mistura boa já foi idealizado desde o começo, de ser uma cafeteria, de também vender o congelado. Quando você recebeu a proposta do sócio investidor, qual era o formato que existia na sua cabeça, assim? Sempre foi trabalhar com produção de congelado e vender para lanchonetes, padarias, e Hotéis que você atende hotéis, também? Aham. isso, cantinas de escola. Sempre foi a área de indústria, a gente produzir pão de queijo e vender os congelados. A loja, ela foi aparecendo depois, né? Depois de 6 anos, na realidade, a gente mudou o nosso local e lá houve essa oportunidade de montar. E a gente começou bem pequenininho mesmo, já tinha um balcão ali, porque no local era uma clínica. E sabe quando você entra no imóvel alugado, né? Que o pessoal às vezes já deixa algumas coisas ali. Uhum. E Uhum. nisso já tinha um balcão lá. E quando eu cheguei, falei assim, nossa, aqui já visualizei minha loja ali. E foi quando começou. Eu coloquei ali um papel de parede, aproveitei o balcão que estava lá e coloquei 2 mesinhas. Ali tinha um freezer, 2 mesinhas, uma coisa bem simples. Mas aí aos poucos se passaram 2, 3 anos, começou a ficar pequeno. E só que aí veio a pandemia. Eu já estava com um projeto para poder ampliar, mas a gente sempre fica ali com aquela questão, e quando vai Se vou, ser? não vou. Mas ao mesmo tempo eu já precisava fazer uma outra reforma na questão de energia elétrica para mistura boa. E aí veio a pandemia, eu tive que fechar a loja. Aí eu aproveitei para poder conseguir o valor no Pronamp e eu falei, então eu vou investir e fazer a reforma na loja, onde a gente ampliou e fez esse modelo, né, Chiquérrimo. mais Muito bonito. conceitual, Que tem painel assim. ripado na parede, papel de parede, pintura. É uma coisa E chique fora agora. isso, você consegue um feedback dos seus produtos ali instantâneo, né? Até para teste de novos produtos. Exatamente. A gente Isso- degusta o pão de queijo ali Além de ser recheado e já leva ótimo, para casa, né? além Esse de ser formato que eu ótimo, acho muito serve de bacana. laboratório também, né? Exato. Exatamente, mas você sabe que eu vejo assim, o empreendedor, você tem que pegar o seu negócio e ver quais as maneiras, quais os caminhos que de um negócio ele pode se transformar em outros, né? A Mistura Boa, ela começou fazendo pão de queijo. Eu tinha um panfletinho e a gente só fazia pão de queijo. Hoje eu tenho, através da fécula de mandioca, mas eu tenho mais ali 10 tipos de produtos diferentes, né? E vários caminhos, tenho pelo menos uns 4 ou 5 caminhos onde eu posso levar a mistura boa. E eu acho que para quem é empreendedor, você não pode ficar pensando numa coisa, eu só vou fazer isso, eu nasci para isso, aquela síndrome de De Gabriela, Uhum. né? Nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Regras. Gente, É isso que eu ia perguntar. Eu tive lá, eu vi os equipamentos, a produção, muito moderno, tudo bem organizado, Organizado. assim, em relação à cadeia de produção, entrada de matéria-prima, saída. Sempre foi assim? Como começou? sempre foi assim. Sempre como maquinário, E na realidade eu tive a vantagem de, como já ter trabalhado nesse tipo de negócio antes, e como eu fiquei 5 anos numa empresa onde eu visitava várias empresas de pão de queijo, né, desde as pequenas, as que estavam começando até as grandes empresas, então eu falo, eu tive uma escola ali. Eu tive uma escola numa produção própria, numa empresa grande, depois eu fui numa outra escola fazer uma pós-graduação na área de vendas, mas assim, visitando desde o pequeno até o grande. Então, isso facilitou para mim estruturar a mistura boa do jeito que ela está hoje, porque eu tive essa bagagem, eu tive esse conhecimento. Já tinha visto o que dava certo, o que dava errado. É, Na prática com os outros, né? Quando você montou exatamente. a sua, você falou, o caminho é esse. É,
E aí essas outras coisas, a loja, né? E como eu falei, eu tenho a vontade de mudar também para fazer o caminho de exportação. Eu tenho agora com a franquia É isso também. que eu vou perguntar, minha próxima pergunta, porque eu tô curiosa, porque esse processo eu só acompanho pelo Instagram. Aham. Então a gente não conversou sobre isso depois, né? Mas eu sei que você entrou nesse processo da franquia. Como que é? Isso deve ser muito processo mesmo, né? Tornar aquilo tudo um processo, porque até então você atende a sua equipe, já está sabendo como funciona, já está ali engrenada, são 12 anos de marca, né? O pessoal já está Uhum. ali, tá, todo mundo conhece o processo, sabe como faz. Mas agora, você pegar uma franquia, você ter que treinar outra equipe para garantir a mesma qualidade de produto, né? Como que é esse processo de Os processos têm tornar? que estar muito bem definido, né, para você ter hegemonia nos franqueados, né? Na realidade, é assim, é como você der seu filho para o outro criar, né? Né, assim, você falar, meu filho, ó, você cria, você ali, você tá do seu jeito, né, tal. Sim. Só que aí você vai estar dando o direito de outro Usar a sua pegar, marca, né? usar seu filho e falar, vem cá, Criei com né? tanto carinho, tive tanto É, trabalho. por isso que assim, você até deixa outra pessoa cuidar do teu filho, só que existem regras, Sim. né? Porque você não vai simplesmente entregar o que você ali moldou para qualquer um. Então, assim, existe sim processos para você poder montar uma franquia para quem realmente quer fazer da forma correta, porque existem muitas que assim, começaram vão abrindo loja e depois cria-se a regra, Uhum. né? Só que eu sempre fui do lado da segurança, sabe? Fazer as coisas primeiro. Então, eu contratei uma empresa que trabalha só com isso, que dá essa assessoria na formatação de franquia. E ele veio me ajudando a desenvolver o COF, que a gente fala, que é um documento onde, como que eu quero, o que que a pessoa, por exemplo, o Rodrigo vai montar, vai comprar uma franquia da Mistura Boa, mas ele tem que saber que, ó, precisa ter uma área X, precisa ter tais equipamentos que são homologados já pela Mistura Boa, precisa ter os produtos, né, que vão estar sendo vendidos e como é a forma de apresentação, é, o formato, as cores, né, para Uhum. poder serem Identidade utilizadas. visual. Isso, para a pessoa onde ela estiver, ela sinta, da mesma forma que ela vai na loja aqui, ela sinta o mesmo prazer se ela for numa loja em Mogi, na Baixada, São Sim. José dos Campos, em qualquer Uhum. outro lugar, né? Mas ela sinta esse mesmo carinho, essa mesma atenção. E isso daí é o que você vai traçando qual é o perfil da pessoa que você quer ser, quer franquear, na Uhum. realidade, o seu negócio, né? Então, eu já vejo assim, para mim, a pessoa tem que estar ali disposta a atuar no negócio, sabe? Eu, particularmente, como é um negócio muito, eu sempre falo para as mulheres, sempre eu voltado muito pelo público feminino, eu sei que vou ter mais facilidade de fechar negócios com mulheres que querem montar uma loja, um café. A gente está com 3 formatos de negócio. A gente modelou a mistura boa para um quiosque, a gente modelou a mistura boa para uma loja de congelados, onde só vai ter ali o congelados, e a gente modelou o negócio para onde vai ter o congelados e o café, que é como tem hoje aqui Onde a em mistura. Suzano. Uhum. Uhum. Mas a gente fez 3 versões para poder atender a pessoa que está ali começando, que tem um espaço pequeno, e assim vai. Mas de preferência, assim, a pessoa vai ter que estar ali no negócio, então ela vai estar recebendo treinamento lá na Mistura Boa mesmo, vai estar tendo esse suporte, né, para aprender desde assar o pão de queijo até tirar o café, limpar uma mesa, porque o negócio ele não se faz assim, entrou e está tudo pronto. Existe o pré e o pós também, né? A Sim. pessoa vai entender por que 15 minutos antes de fechar, a máquina do café está sendo desligada, né? Porque às vezes o Às pessoal vezes a chega. gente, como consumidor, não entende. Você fala, É. por que que vai fechar 6 horas, 15 para 6 já não tem mais café? E tem que ter o É, padrão, né? O tempo que assa o isso. pão, a temperatura, para que toda a rede seja igual, né? Não tenha diferença entre um e outro. Exatamente. Ou até mesmo, às vezes, né, 5 minutos antes, ou 10 minutos, a cozinha fechou, não dá mais. Tem algumas preparações que não vai dar para atender, e a gente vai dando outras opções, né, para o cliente. O cliente nunca vai sair
nada de opção. Sim. Mas algumas coisas vai limitando. E E como isso que tá esse tudo orientado. processo de franquia? Então, agora já Já está tá sendo liberado? finalizado isso, já está. Tá liberado, acho que o Rodrigo tá interessado. Então, Abriu uma Isso que eu ia franquia de falar, pão de que queijo. tiver interessado, como que é, faz para adquirir a franquia? Como que faz para saber, para ter ent- informações? sim, agora a gente vai estar lançando agora nesse mês de maio. E a pessoa que tiver interessado vai estar entrando em contato, vai estar preenchendo o formulário, porque é o que eu te falei, precisa ter uma seleção e a gente enxergar no franqueado aquela vontade de vestir a camisa mistura boa, né? De sentir aquilo ali como que é um negócio, porque se não der certo, é, a culpa é da mistura boa ou é a culpa de quem está ali que se dedicou, fez, né? Sim, por isso que Porque tem processos, né? existem A pessoa tem que processos e tem que seguir para ter sucesso. e Muita gente compra franquias imaginando que aquilo vai se pagar sozinho, às vezes não cumpre os critérios e depois põe a culpa ainda no franqueador, né? ou larga lá, né? Não vai na loja, deixa na mão de funcionário, só coloca funcionário para fazer as coisas. E aí depois fala, a empresa tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. O negócio nunca anda sozinho, né? Mesmo Sim. sendo franquia ou não, quem quer ser empreendedor, né, tem que saber que não vai ter dia livre, não vai ter hora livre. Isso esquece, gente. Isso não existe para quem quer ser realmente um empreendedor. E o E, monitoramento? Você vai ter cliente oculto? Como que você monitora depois a qualidade desses franqueados? na Se realidade, quiser me contratar como cliente oculto, eu estou à é... Um disposição público para bom, ir né? lá, já provar um café, ver se está saindo igual na Mas você mistura. sabe que existe já uma empresa que trabalha só com isso, né? E chama cliente oculto mesmo. Ela Vou vai me nas candidatar um. empresas e faz. Mas eu quero muito, eu sou assim muito de equipe, sabe? Eu gosto de trabalhar em equipe, confio nas pessoas e a mistura boa vai ter ali esse suporte de poder estar tendo uma supervisora para poder estar acompanhando as lojas, né? De estar indo nas lojas, de estar acompanhando o processo, vendo as dificuldades de cada um, ou até mesmo o sucesso, né, de cada um e Sim. trazendo, trocando, né, a experiência, porque às vezes um franqueado ali pode não estar tendo muito sucesso, mas o outro está tendo e o que está fazendo de diferente, né? Isso ocorre em muitos negócios, não é só não vai ocorrer só no meu, isso é o que já Sim. ocorre na praça. Então, trazer essa parceria porque a mistura boa, dando certo para você, dando certo para ela, agora se não der certo para você, não der certo para ela, você fala, meu, é algo Eu lembrei do sócio do Marcos Lemones. Eu assistia demais aquilo. maravilhoso, né? Dá uma noção bacana dessa questão de franquia, né? Porque todo o comércio, toda empresa que ele adquiria para o grupo, ele já moldava para franquear, para poder Uhum. expandir para os Estados Unidos inteiro. Então, mas eu como empreendedora, eu sempre vejo assim, para mim, na minha cabeça sempre foi fazer uma coisa que nem uma caneca, tá? O que que eu posso fazer para multiplicar isso daqui? Né? Como eu posso escalar esse meu negócio? Então, eu vejo a mistura boa como franquia, eu vejo a mistura boa como marca própria para outras empresas, coisas que a mistura boa já faz há alguns anos, né? Eu não faço pão de queijo só com para mistura boa. Hoje eu atendo quase 10 empresas fazendo marca própria para Uhum. elas e vejo o caminho de exportar. Então, eu vejo o caminho do que eu já faço hoje, que é atendendo padarias, lanchonetes, cantinas. Ou seja, é um produto, é pão de queijo, mas você pode escalar, E também é né? um produto assim, né? Não é um formato, é só uma base. Porque você faz waffle, você faz chipa, você faz Faço recheado, faço na com massa de grãos, pão de queijo. faço A gente fala empanado. pão de queijo, a gente imagina o pão de É queijo só o pão de tradicional. queijo. Aquele com Não, requeijão, Então, com goiabada. é Meu Deus do céu. maravilhoso. então, mas eu quero trazer isso, assim, do negócio que a pessoa tem hoje, Uhum. né? Que nem, sei lá, se a pessoa trabalha com brigadeiro, né? Hoje, a minha linha é muito alimentação, sempre vem na minha cabeça Exemplos. comida, né? Sim. Porque é a minha área, é o que eu Sim. vivo. E a gente sabe que a área da alimentação, apesar de ser uma área muito criativa, né, que tem muitas possibilidades, mas ela também é uma área onde a gente tem que pensar muito nas perdas, né? Porque Uhum.
Tem os alimentos que o meu hoje eu trabalho com congelado, mas é validade, é o que é estoque, é Seu controle de desperdício. estoque e produção de saída de verdade tem que ser muito bem casadinho, né? Sim, Imagina sim. um desperdício de queijo, tipo, coisas assim, perder uma validade muito próxima, não conseguir colocar aquilo em produção, sei lá, é É, dinheiro, né? É não, muito dinheiro investido. isso, Priscila, a gente vê em todos os setores. Você pensa que nem nesse congresso que eu fui, teve uma palestra de um supermercado também. Uhum. Como um supermercado que tem ali o setor de hortifruti, né? As perdas que As tem ali, que perdas. você quer a melhor verdura, a melhor fruta, a gente sabe, mas aí ao mesmo tempo você vê como que o mercado foi se Se diferenciando adequando, nisso. né? Hoje, quase todos os mercados, você encontra a refeição ali, a marmitinha pronta, você encontra a salada de fruta pronta, né? Eles Você deram um jeito de dar encontra saída ao suco de desperdício. frutas, Eu lembro com são o pão de frios, né? caminhos. É, Sempre o as pão de beiradinhas do... frio. É, No supermercado vende até aqueles retalhos de peça de frios, né? Para quem vai sim. fazer pão, essas coisas que não precisa da fatia, né? Como aquelas sobras da É, máquina, até isso eles E muitos ainda tem comercializam. suas padarias, confeitarias, você vê vários produtos, que é aquele, sei lá, o brócolis que já tava, que já não servia mais ali para visão do cliente, mas ele tava bom para consumo. Então você vai ele vai, reaproveitando, né? é lógico, são produtos que eles vão passar por um processo, né? Mas a gente tem sempre que diminuir os custos, porque senão daqui a pouco o Brasil como é que fica com o custo que tem hoje? E a alimentação é uma questão que hoje ainda pesa muito no orçamento de Sim. todos, né? É a alimentação. Falar um pouquinho de empreendedorismo, da sua parte, empreendedorismo feminino, né? Nós falamos no início da sua pauta lá no SEMEC, também na ACE, com o empreendedorismo. Por que trabalhar com mulheres? Tem um porquê aí nesse seu coração? Por que que você fala isso no seu Instagram, né? Você Uhum. fala para mulheres, para empreenderem, etc. Da onde saiu essa vontade de, além de fazer pão de queijo maravilhoso, né? Falar também com mulheres e ajudá-las a terem seus negócios, a desenvolverem suas próprias marcas. Bom, quem me acompanha já sabe, né? Eu já chego falando, oi, maravilhosa. É o bordão dela, oi, Oi, maravilhosa. maravilhosa. Mas é uma coisa assim que eu sempre. Eu acho que o que eu falo é principalmente uma validação para mim também, né? Quando você fala para os outros, você fala e escuta ao mesmo tempo. A E a gente é o gente, como primeiro a se mulher, ouvir, né? é o primeiro a Tá se aqui o mais ouvir. perto. Exatamente. E às vezes as pessoas olham assim, nossa, a Mira ali é de ser forte, de ser confiante, né? Muitas pessoas falam que eu passo isso. E eu agradeço, né? Fico feliz de saber que eu passo uma confiança. Mas a gente que é uma empreendedora, mãe, né? Sozinha ali, você ser empreendedora sozinha, mesmo que você tenha um marido e tal, aí já existe uma dificuldade de você trazer a família para aceitar e acreditar o seu negócio, né? Sim. Eu no começo, meus pais falavam, nossa, mas minha mãe, você é louca, você vai sair de uma empresa Registrada, estabilizada, Uhum. com né, sossegada, você vai estabilidade. montar o seu negócio? Você é louca, como que você vai fazer isso e tal? E aí, ter esse apoio da família ainda, até hoje, né, em pleno 2024 é complicado, mas primeiro você tem que acreditar em você, e as dificuldades vão vir, né? Então, assim, para mim, falar para a mulher é porque são as dores que eu sinto. Então, é muito mais fácil eu falar e dizer porque eu sinto as mesmas dores. Então, compartilhar isso faz eu me curar também, né? Como falam, Sim. né? Das minhas dores também. Para poder continuar, para poder ser forte, não. Mais um dia vai estar chegando, e as coisas vão acontecer, né? Porque hoje a gente traz, não, quem é empreendedor não traz só a responsabilidade sua, do seu negócio, da sua pessoa, né? Sim. Você envolve outras famílias também, né? Então, qualquer decisão que você toma, né, Impacta muita impacta. gente. Impacta muita gente. E as meninas podem estar com alguma questão que você já passou há bastante tempo e que aquilo fortalece tantas pessoas, com certeza você atinge tantas pessoas, você nem imagina.
né? Porque a gente perde um pouco o controle quando vai para a internet. A gente não tem quantas histórias podem ser transformadas com o que a gente está falando ali. E eu acho que nem você falou, é um processo de cura, mas também é um processo de se curar, né? Como você falou, você ao mesmo tempo vai se ouvindo e aquilo vai fazendo bem para você, mas de poder transmitir aquilo que você já viveu, né? Já passou, já sentiu e que hoje pode ajudar muita gente, né? O que a gente vê você fazendo no SEMEC, por exemplo, falando com essas mulheres, encorajando, não desiste, porque assim, eu não desisti, tá aqui, 12 anos, e as pessoas às vezes olham a Samira, a gente já usou até esse caso lá no SEMEC, que ela apresentou um evento que nós tivemos, ela e a Sheila, que é uma grande franqueadora da Bolos da Madre aqui na cidade, na região, né? E as duas deram um case de sucesso e as pessoas olham, Samira, dona da mistura boa, poderosa, cheia de dinheiro, sem dificuldades, zero boletos. Não é assim? Algumas pessoas nos enxergam assim. E aí, quando você desce do salto, que é muito que o SEMEC faz, né? A gente desce do salto e fala assim, não, já deu tudo errado também. Eu já tive uma filha ao abrir a minha empresa. E minha filha teve problemas de saúde logo no início da minha empresa. Aí a pessoa fala, sério? E você tá aí, né? Muitas marcas que a gente vê na cidade, as pessoas acham que elas começaram do tamanho que estão. Que as lojas são lindas assim, sempre foram, desde o início, que só o dela não dá certo. Eu acho que esse apoio que você traz ajuda muito nisso, né? A entender que existe um processo, que você tem que respeitar o processo, que dói, que crescer dói, né? Que não é fácil, que você não tinha dinheiro e você conseguiu fazer tudo isso que você fez. Então, que essa mensagem, eu acho que, além de te curar, fortalece muita gente, né? Eu acho que isso te fortalece a continuar, isso te dá vontade de continuar, não é? Exatamente. E quando eu pego às vezes em momentos assim que a gente, né, porque com todos esses caminhos abertos, a gente sabe que vem as dúvidas, vem a insegurança, vem a, Senhor, qual caminho eu vou escolher agora? Mas a gente também vai olhando um pouco para trás, vendo, nossa, mas eu já passei por isso. Como você falou, eu já comecei ali tendo um chiqueirinho ali, um Do bercinho lado. do lado, sabe? E fazendo planilha, desenvolvendo receita, e daqui a pouco pega, vai dar de mamar. E esse foi a minha realidade também no início da Mistura Boa. Mas é o que você falou, a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais segura, mas isso não, eu quero deixar bem claro assim, o medo sempre vai existir, como eu sempre falei, sempre falo no meu Instagram, mas a segurança, a gente colocar o pé no chão e ver para onde você quer chegar, né, e buscar nisso, o que que você quer. Se hoje onde você está confortável, está bem para você, ok. Mas se você fala, não, mas eu consigo mais, eu sei que eu posso fazer um pouquinho mais, vai te vai te buscar, assim, você vai ter que buscar mais tempo, mais foco, mais dedicação. Sim. Às vezes você vai ter que deixar, muitas vezes, o filho de lado, né? Vai ter que deixar a sua casa, Vai ter que fazer vai ter que escolhas. investir, né, em Esforço. conhecimento, investir em outros setores, fazer um network. Hoje em dia o conhecimento está muito mais acessível, né? Hoje você tem podcasts, você tem internet, você tem Google. Na época que começamos a empreender aqui, pelo menos, não tinha nada disso. Eu tinha ali uma experiência de outros empresários, da família que empreendia. Hoje em dia está muito fácil acesso à informação. Não sei se isso ajuda ou atrapalha, né? Porque às vezes a gente Eu tem acho tanta que informação que a gente não sabe onde buscar e o que buscar. E buscar informação, se atualizar na internet é muito importante. Mas fazer o network, gente, você está a buscar o tete a tete, sabe, com as pessoas, eu acho que é mais importante ainda. Né? Apesar de toda essa coisa online, internet, facilita, mas às vezes você conhecer uma pessoa aí num evento presencial, o estar num ambiente onde vão ter outras pessoas que já estão até mais lá na frente do que você, traz um suporte maior. E às vezes para isso você precisa investir, né? Então, às vezes você vai investir numa imersão, você vai investir numa feira, né? Como teve há pouco tempo aqui na cidade. Uma rodada de negócios. Numa rodada de negócios. Mas isso, às vezes, você conheceu o Rodrigo, ele trabalha na área de gráfica, tal, o que ele pode me trazer? Porque são negócios, são vendas. Sim. E o motor de toda empresa
Pode ser na fotografia, pode ser no ramo da gráfica, pode ser no ramo da alimentação, é venda. Se você não tiver isso, não adianta. E venda, se você vende uma caneca, você vai vender, saber vender o que vai dentro da caneca, você vai saber vender a estampa de uma caneca, enfim. Você tem Sim, que arte, né? trabalhar. O Vendas é uma marketing arte. é tudo, é. Isso, e essa é a importância também de você estar associado numa associação, numa entidade, porque ali você tem informação de todos esses eventos que acontecem, das rodadas de negócio, E ela te suporte do coloca, né? Sebrae, Ela te né? Muita coloca gente, junto. mas pô, eu vou me associar para quê? Justamente para isso, para ter acesso a esse universo empresarial, para ter acesso a esses eventos, Uhum. feiras, cursos, inclusive. É importante você estar numa rede conectado, né? Network é isso aí, é você estar É. conectado em rede com pessoas, com empresas. Sim, até porque você falou de muito conhecimento, muito conteúdo hoje que a gente tem disponível. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente vira meio obesos mentais. As pessoas sem o contato, sem a prática, sem falar com o outro, ela quer estudar tudo, ela quer aprender tudo e ela não consegue pôr em prática. Ela fica naquela zona assim de não consegue dar o passo porque ela não está pronta. Mas ela já estudou 10 cursos online, ela já fez e nada dá o suporte para ela estar pronta. Quando ela vê uma história acontecendo, que ela se Uhum. conecta, ela fala, pô, ela deu o primeiro passo. Eu Uhum. já sei muito mais que ela, às vezes, na teoria, e não tive coragem de dar o primeiro passo. Então, essa informação é boa, porque hoje você precisa de algo, você busca, mas também faz as pessoas ficarem muito paralisadas. Porque a gente só quer cada vez mais estudar, cada vez mais saber mais, mas aí tem insegurança. Não, eu ainda preciso de mais um curso para poder colocar em prática. Então, estar perto de pessoas, né? Como você falou, a associação ela tem esse perfil, né? O SEMEC, a associação de colocar você na roda ali com outras pessoas. Umas Uhum. estão antes de você no percurso, outras estão muito superiores a você, e aí tá o legal do negócio, né? Porque a gente precisa de pessoas acima da gente para a gente poder visualizar um Uhum. futuro, visualizar que aquilo pode dar certo. Porque também, se você tem só empreendedores que estão muito no início, você não consegue vislumbrar um futuro daquilo, né? E vendo que algumas pessoas já passaram pelo processo e conseguiram chegar, você consegue ter essa Dizem que você é uma média das pessoas com quem você é, convive, das né? 5 pessoas você Então, se eu convive. conviver com pessoas que estão ali de sucesso, que estão ali com conhecimento maior que o meu, eu vou agregar e eu vou crescer, né? É, Exatamente. você tende a crescer com eles também, né? E além disso, né, você aprender a fazer parcerias, né? Aprender a delegar e trazer parcerias junto com você. Porque à medida que o seu negócio cresce, não adianta, porque às vezes quem está iniciando, ela mesma faz a entrega, a produção, o marketing, isso vai, só que vai chegar uma Realidade da hora, maioria dos a maioria empresários. dos empresários, Sim. com certeza. Mas só que se você também não começa a buscar parcerias, não, deixa eu pegar alguém que vai cuidar do marketing, vai produzir umas fotos bacanas, vai fazer isso, outro vai desenvolver um catálogo, sei lá, arranjar um outro vendedor, né? Ou Sim. simplesmente você dentro da tua produção, que nem hoje, eu não preciso, não tenho mais a necessidade de ficar dentro da produção batendo massa, coisa que eu adoro fazer. Mas se eu não fizesse isso de deixar e aprender, e treinar alguém para poder estar fazendo isso, eu não ia ter o tempo disponível para sair na rua e fazer outros negócios e buscar outras parcerias em desenvolver. Porque às vezes a gente sempre encontra essas pessoas que estão ali, que faz tudo, mas é que estão ali apegadas, Uhum. né? Ah, eu vou ensinar fulano a fazer, ah, eu vou fazer. Mas, gente, o que eu quero passar assim, a essência de cada um, né, é dela, né? O seu negócio, o seu jeito, é o seu. Que nem se a pessoa vai pegar uma franquia da Mistura Boa, ela vai ter a loja ali, o produto é a Mistura Boa quem está fazendo. A Mistura Boa vai Uhum. sair da Mistura Boa, né? A essência está ali. Então, do mesmo jeito que quem vai pegar do estúdio de fotografia, vocês fizeram ali há pouco tempo um podcast com do Rossines, né? Sim, Com com outros vários, fotógrafos e 5 cada um tem o fotógrafos. seu perfil, Sim, né? Tem campo para todo mundo. E o sim. sucesso é uma soma de vários componentes. Não é só a receita da massa, não é só. Tem o marketing, tem a dosagem de cada ingrediente, O né? O atendimento, atendimento. porque É aí conjunto muda de tudo, coisas. né? Aquela pão de queijo a gente acha em qualquer esquina nessa cidade. Uhum.
não é verdade? Se você fosse preocupar em ter um produto que é um commodity, que todo mundo come, em qualquer lugar você vai, numa padaria da esquina tem pão de queijo, coxinha. gente, coxinha, Então, assim, né? por que eu vou lá buscar o pão de queijo da Samira? Né, da mistura boa. Por quê? Tem o diferencial de produto que quem provou já conhece. Quem não provou ainda vai se conectar com você ou com a divulgação da marca, enfim, vai chamar a atenção de alguma coisa. Por que esse pão de queijo é tão diferente, né? Eu te É, falo, a experiência do cliente, a exato. experiência conta muito. Aí você chega lá e fala que você quer um pão de queijo com Nutella. Eu cheguei esses dias lá. Ela falou, então, recheado com Nutella não tem, mas eu vou te servir um pão de queijo, uma porção de Nutella. Me trouxe um pote de Nutella desse tamanho para eu passar o pão de queijo. Então, a experiência do cliente. Feliz, Top, contente, resolveu. maravilhosa. Claro. Ó, eu não sei se quando você começou você tinha essa visão de futuro que em 12 anos você estaria expandindo para franquia, talvez não, né? Era um momento que você só pensava numa produção, de repassar essa produção, como você falou. E daqui 10 anos? Queria saber um pouquinho assim, antes da gente fechar o nosso episódio. Vamos gravar isso aqui, né? Vai estar aí eternizado pra gente saber. Daqui 10 anos a gente vai ver lá como é que ela tá. Qual é a sua visão para daqui 10 anos, Samira? No ramo de alimentação, a gente sabe que vem crescendo muito, né? Todo mundo precisa comer. Então a gente Sim. fala que é um dos mercados que menos sofre, porque a gente gasta com comida. E você tá nesse mercado, óbvio, né? Mas qual é a sua visão para a marca? E aí, nos próximos 10 anos? Já foi para os Estados Unidos da consultoria, né? A pessoa já está enjoada, já passou na Times Internacional. Square. Temos uma diretora de empreendedorismo Internacional, ela da internacional. consultoria em Boston, né? A última foi em Boston. A marca Mistura Boa passou no telão da Times Square, Ó, em Nova York, que É. ela tá muito chique, muito isso é um enjoada. orgulho gigantesco. Não, e para você ver, né? Para nós Quando eu- também, Pra pra nós, com nós certeza. suzanense da associação, é legal a gente ter alguém na equipe assim, com esse punch, com essa representatividade. E ela fala da mistura boa na Times Square, mas ela já esteve 2 vezes na Times Square Com fotos minhas que dela passaram lá. ali. Inclusive a dela, né? A minha foto Inclusive a passou na Times minha. Square. Então, olha, eu falo assim, hoje a alimentação é uma coisa, como você falou, muda muito, né? Eu acho que a cada dia as pessoas querem mais praticidade, né? Praticidade junto com segurança alimentar, com controle e tudo. E o quanto mais natural possível, né? Agora, eu em relação assim à mistura boa, eu vejo assim 10 anos e falo, a gente sempre fala, eu vou parar, quero descansar, ou chega. Mas eu espero a mistura boa esteja assim cada vez mais forte, né, na sua marca, no seu propósito, alcançando, sei lá, o Brasil ali com as suas lojas, né? A gente vê tanta empresa assim de pão de queijo, né? Casa do Pão de Queijo, tanto pessoal que trabalha com pão de queijo que começaram também ali. Quando eu comecei, eu sempre achei que o lugar onde eu estava já era grande, eu já sempre fui muito grata por tudo que eu tenho. Sempre quando eu entrei no primeiro salão da Mistura Boa, eu falava, nossa, isso aqui é tão grande, vai ficar aqui tanto tempo. E no final, fiquei 5 anos e Deus me deu uma outra oportunidade de um outro lugar que eu passei também 5 anos depois, eu tive que passar por uma reforma porque já estava ficando pequeno. E agora, depois de alguns anos, né, 12 anos se passam e eu falo assim, agora não é só mais aqui em Suzano, já vai para outras cidades através de franquias. Então, olha só como Deus é bom e como Exportação, você acabou de falar. exportação. Então, assim, A gente vai ver várias franquias, a exportação acontecendo. exportação E acontecendo. você palestrando em Harvard. E eu palestrando. Está dito nessa mesa. O desafio vai ser o sucesso em Minas Gerais. Olha, eu vou falar para você que esse pão de queijo dela Olha, bate os de Minas, hein? Mas você Bater sabe, recorde de franqueados em Minas Gerais. mas você sabe que, olha, o meu pão de queijo realmente não deixa o pão de queijo de mineiro para atrás, não, né? Tá ali, bem tete a tete. Inclusive, essa empresa que eu fui da consultoria em Boston era de uma mineira, né? Então, se ela aprovou o meu trabalho, eu já fico feliz. Você já. imagina uma mineira que abriu uma indústria de pão de queijo em Boston, tá lá há 30 anos, né? Ela Sim. falou, e chamou a Samira para dar
assistência para o pão de queijo dela sair bom, porque não estava saindo do jeito que tinha que sair. A Samira foi lá desenvolver produto e fazer a produção girar. Então, é uma mineira fazendo em Boston que teve que contratar a Samira. Então, franquia em Minas é a de E menos. aí a gente volta naquilo que a gente começou no nosso papo, né, desde o início. É o que você faz e entregar sempre a mais Sempre a daquilo mais. que se espera. Sim. Então, a gente já vê por aí, em qualquer lugar, seja qualquer serviço que você faça, se você é CLT hoje ou se você está começando, eu sempre falo para os meus filhos, né? Se você já está vendo, o que eu pego até muito no pé da Sara, né? Você já está vendo o negócio aqui, ué, mas você viu que já pode fazer um pouquinho a mais? Faça isso um pouco a Sim. mais, né? Isso a gente já tem que começar com os nossos filhos em casa mesmo, né? Porque hoje está tão aquela coisa remoto, aquela coisa só vem a mim, né? Sim. Ao vosso reino nada. Então a gente tem que trabalhar essa questão assim, o que que você pode, porque parece que é só uma troca e não pode ser só uma troca. O resultado vem, né, Samira? O retorno vem. É que as pessoas acho que não conseguem esperar o processo. Ela acha que se doar mais hoje no emprego que ela tá, dar dinheiro ao patrão, né? É deixar alguém mais Uhum. rico. E não, você é a prova disso, né? Que se doar lá quando sim era CLT, mas conseguiu construir tanto uma bagagem para a sua carreira de empreendedora, né? Uhum. Quanto ser reconhecida, porque as pessoas já te viam com essa cara de por que você não tem a sua, né? De apoio, de tudo isso também, né? Então vale É. a pena se dedicar. E graças a Deus, assim, porque até hoje os clientes que eu atendia antes, né, vendendo fécula, até hoje eles me procuram, eles sabem que eu tenho uma mistura boa, mas existe essa parceria, né? Porque, esse meu produto tá assim, o que que eu posso estar fazendo? Porque não tem, para mim, eu não vejo rivalidade, né? Uhum. Eu acho que eu sempre vi como oportunidade de um negócio, né? Porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma bagagem, se eu tenho a técnica, por que que eu não posso fazer isso de um negócio para a Samira Sim. também, né? Que Sim. esse trabalho de consultoria, não estou fazendo mal nenhum, não estou prejudicando nenhum nem outro, e Uhum. estou beneficiando, né? E é essa visão que as pessoas têm que ter, sabe? De desprender, sabe? De você fazer. E quando um cresce, você também vai estar crescendo, o outro vai estar crescendo. Sim. Quando você vem com a filosofia de o que você pode fazer e que vai beneficiar o maior número de pessoas, é onde as coisas acontecem. Eu, graças a Deus, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe também muito boa e que estão comigo há muito tempo, né? Hoje eu tenho as meninas que estão comigo desde o primeiro dia. Então, isso também, toda essa trajetória só é possível quando você tem pessoas junto com você que não necessariamente vai ser ali a família, né? Vem um amigo, vem pessoal de fora, mas vão vir pessoas que vão te apoiar, que vão estar ali do seu lado e vão te ajudar a dar um encaminhamento aí nas suas ideias, né? Sim. Sim. Mas isso é uma grande prova da liderança, né? Que a pessoa que não tem liderança, ela não consegue isso que você conseguiu. Isso prova que você tem uma grande liderança, que você tem um conhecimento ali, você tem um coração muito bom. Porque não é só ser empresário, pagar o salário ali mensalmente, contratar pelo currículo, etc. Tem uma série de coisas que envolvem, né? A gente trata bastante como família, principalmente nas Sim. empresas que pequenas e depois crescem e acabam esquecendo. Mas eu vejo que você vai manter isso aí até a hora que tiver franqueados no Brasil inteiro. Acho que o café e o pão de queijo ele pede isso, né? Um Ele negócio pede. familiar, É. aquele A negócio comida pede é, isso, né? Esse Eu acho arquétipo congregar, maternal aquela dela é coisa. sensacional, cara. Ela domina muito bem isso. Ela é a mãe de todo mundo. Eu vejo ela com essa figura de visitando franquias, de abraçando as pessoas, né? Dos novos donos, as pessoas que estão tocando, de ser aquele rosto que vai chegar para dar o apoio mesmo, que vai dar o carinho ali da marca. Eu vejo isso muito nela. Você Tem, sabe que eu estava falando com a Priscila, conversando, eu falo assim, comércio é uma área muito difícil. E é uma área nova, assim, para mim, né? Porque eu sempre fui da indústria. Indústria. E indústria é diferente, né? Indústria você vai atrás do cliente, você busca, seja onde for. Agora, do comércio, você tem que fazer alguma coisa para trazer o cliente até você, você tem que formatar uma experiência diferente. E eu não sou muito assim do perfil de esperar, sabe? De vir, né? Eu sou muito de ir atrás.
Então, mas esse formato de fazer da loja, adoro receber pessoas, eu gosto de estar lá Fala fazendo. pouco, né? E você, um podcast que ia durar 1 hora, vai fazer da 2. Por que você chamou 2 mulheres para ficar na mesa? Aí Então, realmente É, na conversa verdade, há vários eventos do SEMEC que a Samira apresenta, você vê a Isso. presença de palco dela, a oratória, você tem uma presença, assim, muito forte, muito e eu sou cativante, tímida. vamos dizer assim. E eu sou tímida. Não, não é tímida. Pode ser tímida, mas ela subiu no palco, acabou a timidez. Então, mas Ela é todo um processo que a gente vai se curando, a gente é vai fazendo, né? muito E treinamento, muito né, Sam? Você se vê treinamento. assim, porque muita gente acaba não se vendo, né? É, Você tem aquele. As pessoas falam, pô, você é assim, você é essa. E às vezes a gente não consegue se enxergar como as pessoas nos enxergam. A gente às vezes não consegue ter essa Mas é, valorização própria, vamos dizer sim. assim. Aí, Rodrigo, então, mas é por isso mesmo que a gente estava conversando. Quando eu falo, né, tudo isso encorajando as outras mulheres, é principalmente para mim mesma, sabe? Para eu poder lembrar de tudo isso, olhar minha trajetória e continuar. Porque senão a gente desliza, sabe? Porque o nosso dia a dia, né, acordar, cuidar de filho, Uhum. vem, cada você chega na mesa, tá aquela pilha de boleto para pagar, e às vezes a venda não acontece no mesmo tempo, do jeito que você precisa, né? É, e você tem que estar mantendo toda essa força, encorajando não só você, mas toda uma equipe que está ali Uhum. junto com você. Então, acho que o meu Instagram, o que eu falo, e tudo assim, onde eu entro como associação comercial, de estar na associação comercial e de estar no SEMEC, e de estar junto com outras empreendedoras que, quando eu falo, gente, eu já tô assim, hoje, é problema com funcionário, é problema com filho, né? Porque lá no SEMEC a gente trabalha muito com as mulheres, e Uhum. são mulheres empreendedoras. Então você fala, não é, a culpa não é minha, né? É assim, são os desafios da vida mesmo É. e a gente tem que ir encarando. E você não pode deixar isso, às vezes, transparecer. Às vezes não. eu cansei de chegar na empresa, problema milhão, um monte de coisa, você cabisbaixa, aquela. Aí você chega na porta, você dá aquela respirada. Nada aconteceu, porque se o pessoal sentir você desmotivado, desmotiva junto, né? Você tem Desmotiva que estar junto. sempre empurrando, levando pra cima. E por isso que a gente que carrega, né, uma liderança, a gente que carrega uma equipe, a gente tem que buscar forças com outras pessoas para poder carregar a nossa bateria também, né? Porque senão a gente só Sim, entrega. E aí? E a gente? Como que a ter gente seu fica? lazer, ter seus momentos, Tem tudo que isso faz ter, saúde mental, né? e principalmente não se sente culpado por isso. Porque muitas vezes a gente vai participar de um evento, ou vai dar uma consultoria fora, ou vai fazer alguma outra coisa, que a gente fala, ai meu, eu tô deixando minha empresa, ou eu tô deixando. Parece que a gente tá largando, né? Sim, Ali. E a gente vai a trabalho muitas vezes, né? A gente está indo de alguma forma levar o nome da empresa em outro lugar. Quando a gente vai participar de um evento, quando a gente vai visitar uma feira, a gente está Sim. levando, não deixa de ser um negócios, né? trabalho, são negócios. Mas se você não está ali na produção, não está ali, parece que você Não tá está trabalhando, não né? está A gente foi trabalhando. criado assim, trabalha, você tá com a mão Você na tem que estar massa. ali, O né? empreendedor hoje ele tem dificuldade até de descansar. É. Até de falar assim, não, eu vou tirar um dia ali, vou ficar no parque com a minha família. A gente não consegue, eu falo a gente porque eu me incluo, a gente não consegue desligar, a gente não consegue sair do celular, parece que tem que estar ali, porque se alguém precisar de alguma coisa, você tem que Tá estar, disponível. né? E a gente precisa recarregar, como você falou. Se a gente não se distancia um pouco, a gente só sobrecarrega e vai chegar uma hora que não vai dar mais. E É. às vezes nosso Você não vai momento de aguentar. lazer transforma em negócio. Também, Às vezes num almoço, num restaurante ou em algum exato. lugar. Principalmente quando você sai um pouquinho aqui, você vai para São Paulo, ou você tá aqui com. Tem muito empresário, você vai tomar um café numa padaria mais Sim. movimentada. Você encontra com empresários, você conhece pessoas novas e faz o network também. Uhum. E às vezes numa conversa você tem insights que resolve o problema que você tá ali, às vezes há uma semana, pensando como que eu vou resolver, como que eu vou... Encontra uma pessoa, um negócio que ela fala, Muito café já abre. curou problemas. Muito café e pão de queijo, né? Café e pão de queijo. E eu também, apesar de ter um café ali, mas eu busco em outros lugares, né?
Visitar outros visitar, cafés, né? porque isso faz parte, né? Você participar de outros lugares, que aí também você vem trazendo outras ideias, você vem reciclando, né, os seus pensamentos e vê que o mundo ali não é só aquela caixinha onde você vive. O mundo é muito grande, as oportunidades estão aí. Como dizem, né, o sol ele nasce para todo mundo, né? Só que aí você vai escolher onde você vai estar pegando esse sol, né? Isso Você aí. escolhe onde você pega esse sol. Isso é quando precisar marcar um encontro, quando precisar marcar os amigos ali para tomar um café, ou às vezes uma reunião de negócio. Aonde que tá a mistura boa hoje? Pois é. Hoje a mistura boa ela se encontra atualmente, Eu né? sei onde Nessa que é, única mas loja é ali na Rua Augusta Aparecida de Carvalho Moraes, no número 206, próximo ao Shopping de Suzano. Vai ser um prazer poder estar recebendo as pessoas lá e conhecer o pão de queijo, né? A ideia da mistura boa sempre foi o nosso carro-chefe é o pão de queijo, apesar de ter uma variedade de produtos lá, várias versões de pão de queijo, mas o nosso carro-chefe é o pão de queijo, onde eu me orgulho, eu falo. Às vezes as pessoas falam, você tem tatuagem? Não, não tenho tatuagem, mas acho que eu fico pensando, se tivesse, ia ser um pãozinho de queijo aqui. Porque ele sempre foi a base da minha vida. E eu acho que a gente tem que sempre honrar, né? E agradecer aquilo que nos deu a base, né? Lógico que a família é Deus em primeiro lugar, mas eu digo assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, onde foi sempre o meu reconhecimento, foi o pão de queijo. É a mãe do pão de queijo. Ela fala que ela não podia ser. Sabe aquela imagem de pão de queijo, da casa do pão de queijo, que é uma Aham. vozinha? Não, que ela não era Ah, vozinha, não. não você é cara de vó, né? Apesar de ter vontade de ser vó, eu falei assim, não, mas Não. você, cara, você é a O mãe do pão de o queijo. máximo a mãe. É o máximo a Não a mãe. irmã mais nova. Mais alguma pergunta, chefe? Podemos Tem um finalizar? monte, mas se deixar, a gente Se deixar, a gente vai faz embora, né? 2 horas aqui. Sá, dá seus agradecimentos. Se quiser mandar uma mensagem aí para alguém, para as mulheres, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez junto com a Priscila, conversando, e agora junto com o Rodrigo. Agradecer assim, o Rodrigo por. A gente sempre fala, né, da questão das mulheres, né? E o quanto a gente não. Demora assim, tem uma dificuldade de ter o apoio masculino para as nossas ideias, para os nossos negócios. E o Rodrigo, desde que iniciou a gestão lá na Associação Comercial, ele, depois de tantos anos ali, foi o primeiro que falou assim, não, vamos colocar o SEMEC, e confiou na Priscila, e a Priscila trouxe outras mulheres, inclusive eu, que então agradeço muito vocês dois por essa oportunidade. Eu acho que a união, né, de todos, independente de serem homens ou mulheres, mas quando você tem um propósito de fazer melhorar a vida, não só a sua, mas de outras pessoas através de um negócio, só fortalece, né? Fortalece em tudo, fortalece a sua família, fortalece o seu ambiente, e principalmente você, porque você começa a acreditar mais em você mesmo, nos seus sonhos. E isso, eu acho que a gente vem nessa vida com um propósito individual para cada um, né? Você vem para aprender alguma coisa, né? Então, o que que eu vim para aprender aqui? Eu acho que a, a transmitir essa confiança, sabe? A fazer com que outras mulheres, outras pessoas falam que por mais dificuldades que venham, ou no meio que você está, de às vezes não ter um recurso, ou de às vezes estar com uma criança pequena, ou de às vezes estar realmente sozinha, mas tenha conhecimento, busque conhecimento e tenha força de vontade. E vai trazendo pessoas que realmente vão te agregando. Olhe quem está do seu lado. E isso vai, as coisas acontecem, né? Não tem muita mágica, não. É um processo, né? O meu processo dura, não falo 12 anos é só uma mistura boa, mas já são aí 49 anos de vida, né? Então, é Entregou toda a uma idade. bagagem. Entregou a idade entrega. no podcast. Uma mulher entregando a idade no gente, podcast. Pois é, mas são experiências, né? Com E que certeza. só vão validar só tudo isso, toda a história. Perfeito.
Porque às vezes pode falar, são só 12 anos e entregou tudo. Não, tem tudo um além disso, né? Você não é só Tem toda a 12 anos, experiência tem antes. 49 anos de experiência, Uhum. né? De vivências. Somos formados, né? Até a gente chegar onde começamos a empreender, a gente teve outro que você falou, trabalhou como CLT, teve outras. Tudo isso contou para você ser a pessoa que você é hoje, né? Uhum. Exato. Fechamos? Fechamos, é isso aí. Estamos aqui mais um podcast da ACE, né? Muita informação. Estou aqui com duas pessoas maravilhosas. A gente fala que a gente é a média das. Falei que a gente é a média das pessoas que a gente convive. É um grande prazer conviver com vocês. Tá? Agradeço aí a Samira por participar aqui da associação de uma forma mais efetiva, agora como diretora de empreendedorismo. É um orgulho tê-la como diretora, com toda a sua trajetória, diretora internacional. Logo mais ela Ai, vai falar, gente, a Rodrigo, cobrança é maior da essa agora. agenda eu não vou conseguir cumprir. Já vai fazer, viu? Que a ação do Dia das Mães, ela não vai estar aqui, porque ela vai estar nos Estados Vai Unidos. viajar, Então, assim, ela só vai ter que falar para você, às vezes, eu não posso porque eu estarei fora. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Mas é um prazer mesmo ter você na nossa equipe, né? Tanto CEMEC já há um tempo, agora na equipe ASC, que eu também faço parte como marketing. E eu tenho muito orgulho de ter você como uma mulher forte, como ele falou, que você talvez às vezes não se veja todo dia, É. mas a gente vê como uma mulher muito forte. Então, muito obrigada pela sua presença e obrigado para todos vocês também que nos acompanharam em mais um episódio aqui da ACE, nosso segundo episódio, de muitos que virão. Todas as quartas-feiras estaremos com alguém assim, ó, com uma história de sucesso como Samira. É isso aí. E até o próximo episódio. Até. Muito obrigado. Até mais.